Olá, estudantes da primeira série. Nessa aula vamos falar sobre panfleto. Oi, Kelvin, tudo certo aí? Objetivos: interpretar com auxílio de material gráfico diverso, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos e produzir um panfleto de campanha. Você sabia que panfletos são uma forma bem comum, muito utilizada de marketing, de propaganda nas cidades? Quantos panfletos você já deve ter recebido assim? Num dia, por exemplo? Isso! Você costuma ler os panfletos que recebe em seu dia a dia? Como que é essa relação com a propaganda, né? Você sabia que muitos panfletos, além de divulgar produtos, também apresentam campanhas sociais importantes para os leitores? Te convido a conhecer um panfleto bem detalhadamente. Olha só, eu tenho aqui o panfleto do Hospital Infantil Lucídio Portela. Novembrinho Azul, Hospital Infantil. Então, tenho as informações iniciais, a rua, né, o endereço, o local, a data. E observe o colorido do panfleto, né? Será que está condizente com o que eles estão divulgando? Aqui, na segunda página do panfleto, o que eu tenho? As consultas, a vacinação, o atendimento, o acolhimento e o texto sobre o Novembrinho Azul. Então, Novembrinho Azul é uma ação social voltada para a saúde masculina das crianças e adolescentes de até 15 anos, no estado do Piauí. Focam-se o diagnóstico e tratamento precoces de doenças como fimose, distopia testicular e varicocele, as quais são importantes fatores de risco para doenças da vida adulta, como câncer de pênis, câncer de testículo e infertilidade masculina. A vacinação contra HPV também é foco da ação para reduzir o risco de câncer do pênis. Então, o horário das consultas, né, onde você pode ter o atendimento. E chegamos com isso à atividade 1. Observe a proposta A. Então, qual é a ideia aqui? Sempre que a gente pega em duplas, né, você pode fazer conversando com um colega presencialmente ou passando uma mensagem, conversando com ele online, mas o importante é que você faça em dupla, discuta sobre o texto do panfleto, ó. Tem duas partes o texto do panfleto, para daí chegarmos às questões. Então, o título do panfleto apresenta uma campanha social que divulga o Novembrinho Azul. A que outra campanha nacional o panfleto se refere e o que essas campanhas têm em comum? Então, esse é o questionamento inicial para você. Na letra B, quais os outros serviços que são divulgados no panfleto? Então, a gente pode observar aqui, ó, outros serviços estão até destacados, né, em outra cor. Então, você já pode observar que o panfleto ele está divulgando duas coisas. Como a linguagem não verbal produz efeito de sentido para as informações do panfleto? Então, aqui eu tenho, por exemplo, na linguagem não verbal, né? Retomando o que é a linguagem não verbal. Eu tenho o ursinho, o carro, no outro eu tenho a bexiga, o colorido, né? A boia. Então, eu posso observar como essa linguagem não verbal produz um efeito? Isso é uma missão para você, na atividade 1. Converse com o seu colega, discuta a respeito. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo. Na proposta 1, o que eu pedi? A que outra campanha nacional os panfletos se refere e o que essas campanhas têm em comum? Então, o Novembrinho Azul, você já deve ter ouvido, é uma versão infanto-juvenil da campanha do Novembro Azul. Muito importante porque ele tem o objetivo da prevenção masculina do câncer de próstata, né, desde a infância. Então, o câncer de próstata tem um índice de mortalidade bastante alto. Então, eles optaram por fazer essa campanha do Novembrinho Azul. Quais os outros serviços que são divulgados no panfleto? Então, aqui, conforme nós observamos na tela, eu tenho em laranja outros serviços. Que outros serviços eu estou observando? Estou observando, consulta com urologista, cirurgião pediátrico e nefropediatria, vacinação contra o HPV, atendimento odontopediátrico, acolhimento familiar. Então, 4 outros serviços, a saber, vacinação, atendimento e o acolhimento. Então, tem estes outros serviços, né? E na letra C, como a linguagem não verbal produz efeito de sentido para as informações do panfleto. Você identificou aqui, a presença da linguagem não verbal, o carrinho, o urso, a bola, a bexiga, entre outros. Então, o que eu observo aqui? Que estes brinquedos infantis relacionados ao tema da campanha, eles mostram, né, que o tema está voltado para que tipo de público? Adulto? Não, está voltado para o público masculino e infantil. Então, se você olhar o panfleto como um todo, você nota toda uma concepção realizada para este público, né? E também as cores, né? A escolha das cores são cores que remetem à infância. Você não tem um panfleto, por exemplo, todo em preto e vermelho, né? Ele procurou colocar tons pastéis, tons mais relacionados a brinquedos. O que é um panfleto? Você já se questionou? Qual a definição de um panfleto? Então, um panfleto é uma peça publicitária que tem a finalidade de quê? Isso mesmo, de persuadir o leitor a comprar um determinado produto, visitar um lugar, participar de uma campanha. No panfleto, eu tenho sempre a presença de quais linguagens? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Também eu posso observar aqui, a estrutura do panfleto, Eu tenho aqui o título, né? Novembrinho Azul. Depois eu tenho aqui todo um texto e esse texto está dividido como? Em frases argumentativas e a variedade linguística adequada ao público leitor. Então, como que eu vou ver se essa variedade está adequada? Novembrinho Azul. Será que quando eu digo novembrinho, esse diminutivo já está adequado ao público infantil? Sim. Eu não vou chegar para um adulto e dizer, novembrinho azul para você. Eu tenho que perceber o quê? A linguagem adequada. E aqui também, né? Se você olha o texto em si, você já vê aqui, está destacado em negrito, saúde masculina de crianças e adolescentes de até 15 anos. Então, esta maneira, né, das frases estarem colocadas, a imagem atrativa e tudo mais, é que produz o efeito de sentido para o tema do panfleto. No nosso caso aqui, um panfleto publicitário, retomando, Novembrinho Azul. Toda a campanha é voltada para isso. Consegue perceber? Metalinguagem. Quantas vezes você já ouviu essa expressão metalinguagem? Quando você consulta o dicionário e quer saber o significado de uma palavra, por exemplo, você está usando a metalinguagem. E a metalinguagem, o que é? É a linguagem explicando a própria linguagem. Observe aqui, usamos o dicionário para achar o significado de palavras próprias. Assistindo um filme explicando sobre algo que é o cinema, um desenho de um artista, o desenho de um artista desenhando, entre outros, né? Então, a metalinguagem funciona dessa maneira. Tem alguns filmes famosos, por exemplo, O Carteiro e o Poeta, que é ele explicando o fazer poético, né?
Cinema Paradiso, que fala sobre o cinema, a arte cinematográfica. Aqui eu tenho um cartaz. Sua empresa precisa de destaque. Projetos, e-mail, logomarcas, banners, outdoors, flyers, panfletos, tabloides e muito mais. Observe bem esse cartaz, ó. Ele faz parte da nossa atividade 2 e é sobre ele que vamos conversar agora. Na letra A, no panfleto, podemos perceber o uso da metalinguagem? O que você acha? Explique como ocorre o uso desse recurso no texto da metalinguagem, né, lá no panfleto. E explique a relação entre linguagem verbal e não verbal no panfleto lido. Aqui na iconografia eu coloquei a foto de uma foto para você perceber um outro exemplo de metalinguagem. Então eu tenho a foto de uma foto como exemplo da metalinguagem. Lembrando que a metalinguagem é sempre a linguagem explicando a própria linguagem. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. A metalinguagem ocorre quando o próprio panfleto, que tem como objetivo divulgar uma empresa, que produz panfletos, ou seja, é o panfleto para divulgar panfleto. Ó. O próprio panfleto aqui está divulgando o tipo de serviço que a empresa oferece. Então, panfleto divulgando panfleto e tudo mais. Na B, a fachada de um muro e uma vitrine pode representar a visibilidade dos panfletos. Os desenhos e cores destacam dados ao produto, marcam empresa. Então, mais ou menos aqui, tá ok? Chegamos então para a percepção do que é um panfleto.
vendo que as cores vivas, os títulos grandes, né, as grandes letras chamativas e a diagramação fazem com que esse panfleto possa ter muita informação em pouco espaço. Observe o panfleto a seguir. Não use celular na direção. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Use cinto de segurança também no banco de trás. Com o carro a 80 km, o tempo que você leva para mandar uma simples mensagem, fazer uma selfie ou escolher uma música no aplicativo equivale a dirigir um campo de futebol inteiro de olhos fechados. Levanta a cabeça, foca no trânsito, qualquer vacilo pode causar acidentes. A atividade 3 que eu vou propor para você é exatamente sobre isso. Então, nessa campanha percebemos o uso do verbo em um determinado modo. Não use celular. O verbo usar está em que modo? Já vai pensando. Transcreva as formas verbais e explique o objetivo do uso deste modo verbal no texto. Na letra B, no panfleto lemos #foca na vida. Essa expressão possui uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade, professora? É um duplo sentido. Então, uma palavra, né, usada com duplo sentido. Acompanhado com a imagem de uma foca, explique o efeito de sentido da palavra foca no contexto da campanha. Eu tenho a foca, né? E eu peço foca nisso. Então, essa que é a ideia, a brincadeira, né? A ambiguidade. Faz aí. Eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo. Então, na letra A, as formas verbais usadas estão no modo imperativo. Não use e use. O uso do imperativo, o que produz? Um efeito de ordem, de pedido, de conselho, como a gente já observa ali, ó. Não use, use. Então, é alertar, né? É conscientizar, é sensibilizar as pessoas em relação à campanha que está. A campanha do trânsito, né? Ó, foca, não use o celular, né? Esse que é o objetivo. E aí eu vejo a palavra foca. O que é a palavra foca? No sentido, ó, de estar concentrado, né? Então, direcionado. Então, é um recurso utilizado para atrair a atenção do leitor. E a ambiguidade está o quê? Da forma lúdica que eles usaram, pondo a foca como motorista, né? Então, foca o animal e foca de focar no trânsito. O modo imperativo também é conhecido como modo injuntivo, né? E nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Como eu não posso dar ordem para mim mesmo,
Perceba que o imperativo ele começa, né, na segunda pessoa. Faz tu, faz você. Então aqui o uso desse modo nesse panfleto tem um recurso, né, na linguagem. Qual é? É a função apelativa. Então a linguagem com o objetivo de convencer alguém a comprar um produto, aderir a uma campanha, faz com que esse modo imperativo seja utilizado. E também em manuais, cartazes, dentre outros. Características. Para alcançar seu objetivo durante a criação de um panfleto, o que é preciso? Você já se perguntou? Vamos olhar aqui no amiúdo. Colocar a informação que você considera mais importante no panfleto, apostar em imagens de alta qualidade, listar os diferenciais dos seus produtos e serviços e muito cuidado com o contraste das cores, né? Para não ficar tipo verde rosa da Mangueira, azul e branco, fazer referência também a time de futebol, que daí perde um pouco o sentido da campanha. Ter o público leitor em mente. Então, se o público é infanto-juvenil, veja as cores que você vai usar na cartela, né? O que você vai utilizar de moderno, de bacana. Produção textual, você pode usar a imagem ao lado ou outra semelhante, né? Que você pode estar pesquisando, e criar em plataformas de designs como o Canva, né? Aqui, ó, uma campanha publicitária, a produção de um texto, de um panfleto. A partir da imagem, né, você vai criar um grupo e esse grupo você vai usar a linguagem verbal para o panfleto. Você pode usar no Canva qualquer imagem que você queira, o que lhe aprouver. Acrescente um título, coloque a informação que considera mais importante no panfleto, frase curta, usando o modo imperativo, né? Linguagem apelativa ao leitor. Ó. Compre, use, vacine, né? Desse sentido. E após concluir a atividade, qual que é a ideia? Que você compartilhe com os colegas através de apresentações com o professor ou nos seus aplicativos de mensagem. O que aprendemos? Lemos e interpretamos panfletos, né, de campanhas diferentes, como prevenção ao câncer, acidente de trânsito. Analisamos a linguagem verbal e não verbal e o modo imperativo, bem como a metalinguagem e ambiguidade presente nos panfletos. Neste vídeo falamos sobre panfletos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.